pessoas, tudo bem? Gente, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz no canal e nunca fiz em lugar nenhum, que é explicar a matéria. Eu tenho uma amiga que ela saiu de licença maternidade e ela voltou, puxou, acho que foram só 2 matérias. Das matérias ela puxou e é muito extensa, que é direito do trabalho. A professora é perfeita, excelente, maravilhosa, não chego nem... Coitada, gente, de mim. Mas eu vou tentar explicar, igual eu já gravei uns vídeos de uma aula pra essa minha amiga. Por que eu tô fazendo isso? Porque ela não pegou desde a primeira aula. Já vai ter prova essa semana, ela vai ter que fazer a prova sem aprender, entendeu? Porque eu perguntei pra ela qual que é o melhor método pra ela aprender. Ela falou que é uma videoaula. Então eu vou tentar improvisar aqui. Pode ser que eu fale uma coisa errada ou outra coisa errada. Podem falar nos comentários que aí a Ana vê. E é isso, gente. Eu tô com algumas anotações minhas aqui e eu vou tentar fazer o possível pra não falar besteira. Pra gente falar de contrato de trabalho, a gente tem que entender que existem elementos fáticos jurídicos. Esses elementos são o seguinte: a pessoa tem que ser uma pessoa física, ou seja, não pode ser uma pessoa jurídica. Trabalhando de forma pessoal, ou seja, tem que ser aquela pessoa física, não pode ser outra no lugar dela. Maneira não eventual, o que é maneira não eventual? Tem que haver uma habitualidade subordinada e onerosa. E aí, nesse contrato de trabalho, a gente tem que ter a formalização, que no caso é a carteira de trabalho, a CTPS, que preferencialmente é realizada no meio digital, no portal Emprega Brasil, e excepcionalmente ainda tem o meio físico, que são em alguns casos. O principal é o quê? O CPF, a pessoa precisa ter um CPF. E existem anotações que serão feitas pelo empregador. Artigo 29 da CLT. O empregador terá o prazo de 5 dias úteis. Isso tem que gravar porque 5 dias úteis, para rescisão são 10 dias corridos. E aí pode ser que a gente confunda. Então, ó, o empregador terá o prazo de 5 dias úteis para anotar na CTPS em relação aos trabalhadores que admitir a data de admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver. Essas condições especiais, a professora falou, se há um prazo determinado, isso foi um dos exemplos que eu anotei. É isso, gente. Ou seja, nessa anotação, na carteira de trabalho, tem que ter, então, a admissão, remuneração e condições especiais, se houver. Isso está no artigo 29, caput da CLT. O prazo, então, para acontecer essas anotações são de quê? 5 dias úteis. Primeira informação. A segunda informação super importante é que essas anotações são imprescritíveis, ou seja, mesmo após 2 anos, a gente consegue ingressar na Justiça do Trabalho para solicitar essas anotações. Eu vou entrar em um assunto de remuneração aqui rapidinho, porque a gente falou sobre as anotações da CTPS e tem lá, remuneração. O que é remuneração? Remuneração é salário mais gorjetas. O salário é pago pelo bolso do empregador, o valor sai do bolso do empregador. Já as gorjetas, não. Então, é só esse adendo que depois vai ter aula, né? A professora deu aula só de remuneração, salário e a outra coisa importante é o salário, ele pode ser composto por valor, né, o dinheiro, e utilidades. O que são essas utilidades? Eu vou tentar explicar, minha professora explica muito bem, gente, vamos ver. 30%, pelo que eu tô vendo aqui, tem que ser em dinheiro, mas o restante pode ser em utilidade. Se o empregador falar assim, olha, eu vou te dar os 30% em dinheiro, mas vou pagar seu aluguel todo mês. Isso é válido, se o empregado aceita, isso é válido. Agora, o que não é válido é falar assim, vou te dar alimentação. A alimentação não entra como utilidade. E essa é uma informação também bem pertinente. Continua no artigo 29 da CLT, pelo que eu tô vendo aqui é o parágrafo 2º. As anotações da carteira de trabalho e previdência social serão feitas. Então, tem pedidos para que essas anotações sejam realizadas, né? Na data base, quem fixa essa data base é o sindicato, qualquer tempo por solicitação do trabalhador. Rescisão contratual. Aí que vem, o prazo da rescisão contratual para anotar são de 10 dias corridos. Artigo 477. A qualquer tempo por solicitação do trabalhador, necessidade de comprovação para o INSS. Outro assunto, anotações desabonadoras. Essas anotações desabonadoras, elas são vedadas. Um exemplo de anotação desabonadora, que é quando aparece, por exemplo, se aparecesse na CTPS que o empregado foi demitido por justa causa. Isso não pode, isso causa constrangimento. Então, anotações desabonadoras são isso, quando causa constrangimento. E é vedado, não pode. Caso ocorra essa anotação desabonadora,
há uma multa com metade do valor do salário mínimo vigente e essa multa ela vai para o governo. Sobre o livro de registro de empregados. Diz que antes era um caderno, né, que vinha com algumas anotações e hoje é um livro, se eu não me engano, digital. Nesse livro de registro de empregados tem que ter qualificação, admissão, período de férias, acidentes e outros. Caso o empregador tenha o livro de registro, mas não anote as informações com os exemplos que eu acabei de dar, acidentes e afins, ele vai ter que arcar com uma multa de R$600, isso tá no parágrafo 47A da CLT, na hipótese de não serem informados os dados a que se refere o parágrafo único do artigo 41, que eu já vou falar do artigo 41, dessa consolidação, o empregador ficará sujeito à multa de R$600 por empregado prejudicado. O parágrafo 47 fala sobre não haver o livro. O 47A é sobre não ter as informações no livro de registro. Agora, o 47 falando de não ter o livro de registro. O empregador que mantiver o empregado não registrado... não ter o empregador registrado. Desculpa. O empregador que mantiver o empregado não registrado nos termos do artigo 41 dessa consolidação ficará sujeito à multa no valor de R$3.000 por empregado não registrado, acrescido de igual valor em cada reincidência, ou seja, dobra, né, a multa dobra por reincidência. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, a multa é de R$800, caso não haja o empregador nesse livro de registro. Essas multas, elas são aplicadas pelas delegacias regionais de trabalho e caso haja anotações falsas, já entra o crime de falsidade ideológica, né? E aí, isso aí eu não vou falar por agora, não. A gente já vai mudar o assunto. Fui mudar o assunto e vi que já entra em suspensão e interrupção, que aí vai ter que ser uma aula separada. Para essa aula, o que ficou de importante? O que é anotação desabonadora, que as anotações são imprescritíveis, os prazos, né, de 5 dias úteis e 10 dias corridos, são os 2 prazos que eu informei. As multas, acho que é importante saber também. E que alimentação não é uma utilidade. É isso, amiga, um beijo. E a amiga quem talvez vá assistir essa aula. E aí, na próxima, eu falo de interrupção e suspensão.